Bem-vinda, Maria, a mais um quadro do Professor Mala Responde. E no dia de hoje vamos falar sobre associações terapêuticas. Pergunta: o que usar para potencializar os resultados na eletrolipólise? Melhor associação na criolipólise? E para a flacidez, professor, qual a melhor associação com radiofrequência? Esses são os assuntos que a gente vai estar discutindo hoje. Mas antes de começar a responder as perguntas das minhas malas, o que é o combinado? Deixa o joinha de vocês, se inscreve aqui no canal, estamos batendo aí 10 mil inscritos no canal e compartilha com a amiga, né, que trabalha com estética, que trabalha com eletrotermofototerapia, que vai nos ajudar bastante. Bora lá então, malinhas. Pergunta da Ramayana: o que usar para potencializar os resultados da eletrolipólise, professor? Vamos lá. Antes da gente falar sobre a associação com a eletrolipólise, é importante que a gente entenda o que a eletrolipólise faz, né? A eletrolipólise faz lipólise, né? Como diz o próprio nome. Ela faz uma separação do ácido graxo e do glicerol, né, malinhas? Ácido graxo, sistema circulatório, glicerol, parte sistema circulatório, parte sistema linfático. É muito importante que a gente consiga fazer o processo de metabolização desse ácido graxo. Esse ácido graxo virou fonte energética. Se a gente não metabolizar, a gente corre um grande risco dessa paciente ter um efeito rebote depois, eliminar, né, fazer o efeito sanfona, diminuir e depois voltar, né, a ter aumento da quantidade de gordura. Qual é a minha sugestão? Técnicas de metabolização. Vocês podem estar associando nessa situação aqui uma corrente Russo, uma corrente Alce, uma plataforma vibratória. Já aproveita, né? Escreve aqui embaixo quais desses equipamentos de metabolização vocês têm. Então, gosto muito de fazer processo de metabolização. E interessante também a gente chamar a atenção que já existem trabalhos publicados mostrando que esses processos de metabolização potencializa o resultado da eletrolipólise, tá? Então o que a gente está falando aqui é algo que já tem comprovação aí em termos de literatura, tá bom, galera? Segunda pergunta, pergunta da Fátima: melhor associação com criolipólise? Bom, cara, neste momento, né, gravando esse vídeo aqui, a gente está escrevendo o nosso novo livro de criolipólise. Daí é importante a gente chamar a atenção de algumas coisas que a gente já falava no nosso livro antigo, que a gente vem falando aí nos nossos cursos, nas nossas formações, que é o quê? O processo de criolipólise pode alterar, né, já novos artigos falando disso, pode alterar a sensibilidade da tua paciente pós-criolipólise. Essa sensibilidade pode ficar alterada até 6 semanas depois da crio. Então, muito cuidado, galera, com as associações pós-crio. No pós-crio, o que eu gosto de fazer? Drenagem linfática, processo de metabolização, lipólise sem gerar inflamação e sem ter efeito anti-inflamatório das técnicas. Eu trabalho muito no meu pré-crio, né? Como o processo de criolipólise, a base de funcionamento é a apoptose, apesar de gerar um pouco de necrose e um pouco de lipólise, eu tento induzir mais lipólise e mais necrose, e isso vai me ajudar nos processos de potencialização do resultado. Então fazer, por exemplo, uma eletrolipo, que pode até ser feita junto com a criolipólise, não na mesma região, mas junto em outras regiões, lembrando que o efeito da eletrolipólise é um efeito sistêmico. Poderia estar fazendo um ultrassom de baixa ou um ultrassom de 3 megas se essa paciente não tem tanta gordura, até mesmo uma radiofrequência. Poderia estar fazendo um ultrassom para induzir lipólise, uma radiofrequência para induzir necrose, finalizando com a criolipólise. Excelente associação, tá? E dentro dessa revisão, inclusive, falando da utilização, né, da revisão que a gente está fazendo com o livro novo, falando bastante sobre a utilização da radiofrequência no pré-crio, tá? No pré-crio. Interessante, tá? Vem novidades aí ainda esse ano sobre criolipólise, tá? Terceira pergunta, agora escureceu aqui a minha tela. Terceira pergunta: para flacidez, o que o senhor sugere aí para associação com radiofrequência? Lembrando, toda vez que a gente trabalha com flacidez, pessoal, a gente utiliza aquela visão, né? Aquela linha de raciocínio: lesão mais regeneração. Então a técnica de lesão, radiofrequência, perfeito na pergunta da Ju, né, da Juliana, tá? O que eu vou sugerir de associação? Algo que me estimule regeneração, mas não na mesma sessão. Eu deixo instalar esse processo inflamatório.
24, 48 horas. Daí a gente entra com a técnica de regeneração. Por exemplo, LED, né? Eu gosto muito do LED, né? É um grande equipamento para estímulo de colágeno. O que eu poderia estar usando ainda? Um ultrassom pulsado, galera, excelente estímulo regenerativo, uma microcorrente, uma onda de choque de baixa energia. Então, uma série de equipamentos aqui a gente poderia estar associando com a radiofrequência, com excelentes resultados no processo de tratamento da flacidez tissular. Estamos, né, indo para o fim aqui do nosso quadro e novamente solicitando para vocês que se inscrevam aqui no nosso canal para a gente bater logo aí, ou daqui a um pouco, quando vocês estão assistindo esse vídeo, daqui a um pouco já batemos aí os 10 mil inscritos. Mas se inscreve aí no nosso canal, compartilha, né? O Professor Mala Responde aí para as amigas de vocês. Aqui um canal de comunicação. Deixa o joinha aí de vocês, né? Deixa o like aí de vocês para fortalecer a nossa amizade e a nossa parceria. Beijo e até a próxima.